Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse domingo, dia 15 de novembro de 2020, 33ª semana do Tempo Comum. Deixa eu ver se é a última. Acho que é a última já. Sempre acaba. Então, essa é a última semana do Tempo Comum, porque domingo que vem, dia 22, é dia de Cristo Rei, Cristo Pantocrator, Cristo Rei do Universo, tá certo? E aí, no domingo, dia 29, já iniciamos com a primeira semana do Advento. Talvez você tenha perdido um pouco a noção de tempo com relação a quando que eu monto a árvore. É provável que você já montou. Mas para aquele que está perdido ainda, você monta no primeiro dia do Advento. Então, na noite do dia 28 para o dia 29 mesmo, você monta a árvore de Natal. Eu sei que tudo tem que ser desmontado no dia de Reis, dia 6 de janeiro, tá? Então o tempo do Natal ele é curto. Eu acho engraçado as pessoas que começam a fazer, esse ano até que eu não vi muito na TV aberta, propaganda de Papai Noel. Porque há uns anos atrás, e isso tem décadas já, mal terminava o finados e já aparecia propaganda com o bom velhinho. Eu achava um absurdo. Então isso significa que existem dois natais, tá? Eu estou falando para o povo católico. Meu irmão evangélico, não sei se existe, se você está me ouvindo. Se você está me ouvindo, você não pode ouvir isso que eu vou ouvir, tá? Não vou entrar no mérito se você comemora ou não comemora o Natal, isso não é comigo, porque eu não sou evangélica, eu sou católica. Então eu estou falando para o público católico, tá? Mas se você tiver interesse, fica à vontade. Mas não vem, por isso que eu não abro o comentário, não vem discutir comigo. O que acontece? Então, povo católico, a gente perdeu a mão. Por quê? Porque a gente entrou na onda das bolinhas coloridas e pisca-pisca e o Papai Noel gordo vermelho, que é de uma marca de refrigerante, tá? Bem conhecida, inclusive. O Natal católico, tá? Que você não precisa estar montando a árvore, você pode estar montando o presépio, só que o presépio é feito em partes, você não monta o presépio inteiro, né? Porque cada período do advento vai acontecendo algo, né? Então, até chegar no nascimento do menino Jesus só vai nascer, quer dizer, a imagem do menino Jesus só aparece, né, no dia 25, né, gente? Até lá temos que ficar no aguardo, né? É meio lúdico a coisa, então tem que montar em partes. Mesmo assim, o início, o start, é dia 29, tá? Dia 29 agora. Porque é meio móvel mesmo a questão do advento, né? Outra coisa, você já montou, tá, tudo bem, não tem problema, mas lembre-se, você está fazendo o Natal de quem? Se você montou antes, você está fazendo o Natal para quem? Para o Papai Noel gordo vermelho ou para o Senhor Jesus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, o qual nós no domingo, próximo domingo, né, dia 22, nós vamos estar celebrando Cristo Pantocrator, Cristo Rei, ou Cristo Rei do Universo. São esses termos. Cristo Pantocrator é em grego, né? Cristo Rei. Inclusive tem uma oração, eu tenho que até depois falar, tem uma oração que dá indulgência, não sei se parcial ou plenária, se você recitar, não sei se em comunidade ou... Se for solitariamente, você consegue a parcial, não se preocupe, tá? Certo? Ai, que ótimo. Então já dei os informes pro Natal. Eleições. Eu espero que você já tenha feito a eleição quando tiver ouvido o meu áudio. Eu espero disparar já no sábado, porque eu estou gravando sábado ou de tarde. Não esquece da caneta azul, não esquece da carteira de identidade com foto mais a cédula do título de eleitor. Se não, leve o e-título. Não esquece a máscara. Se possível, também leve o álcool em gel, mas não se preocupa que vai ter álcool em gel lá no local. Tem que mostrar o documento de forma segura, né? Mostra, entrega, se for o caso. Depois, e não esquece da colinha com os seus candidatos. Por favor, não anule nem deixe em branco o seu voto. Pelo amor de Deus, gente. Você coloque qualquer pessoa. Coloque. Mesmo que não vença. Mesmo que vá para segundo turno. Não importa. Vá lá. Tá? Faça seu voto. Pela tua cabeça. Eu tô falando que nem o Faustão. Faça pela tua cabeça. Faça mesmo. Não vá fazendo fake news. Você acha que esse candidato vale o teu voto? Ótimo, então dê. Mas coloque alguém lá na Câmara.
Evite também de votar na legenda, porque aí é um cara ligado a uns lobby aí muito louco, tá? E escolhe alguém nem que o cara não ganhe, mas pelo menos você não jogou o voto fora. E ainda deu alegria pro candidato, tá? Agora não é hora de ficar falando, mas olha, gente, horário eleitoral é o fim da picada. Você vê que tem assim 95% dos políticos que querem entrar como vereador que você sabe que quer mamar nas tetas do governo. Então tenha noção de quem que você vai colocar lá. Eu, pelo menos, tanto o candidato a vereador quanto o prefeito, né, são pessoas que, assim, na minha concepção, atendem às necessidades aqui do bairro. Primeiro, Câmara de Vereadores, ele tem que atender às questões do seu bairro, aí da tua cidade. Ou, se é uma cidade pequena, as necessidades da sua cidade. Porque quanto menor é a cidade, parece aquela coisa meio de jagunço, né? Aquela coisa meio faroeste caboclo. É sempre as mesmas pessoas, mesmas famílias, né? Aquela coisa triste. Inclusive, teve uma notícia, eu vou até falar essa coisa, meio mórbido, mas infelizmente está acontecendo aí. Cabo eleitoral sendo morto, candidato a vereador e a prefeito sendo baleados, mortos, né? Tem bastante aí, aí no Brasilzão. O negócio é tipo jagunçada mesmo. Mas a gente viu, não sei se você viu, eu vi, um candidato a prefeito, agora não me recordo que cidade que era, o veinho, tinha 70 e poucos anos. Daí não tem problema, né? A gente acha que a pessoa vive até uns 80 e pouco, 90. Terceira reeleição, assim, ele era a terceira eleição para se candidatar a prefeito. No meio da live do Book, o homem falando, de repente passou mal, desmaiou. Foi ver, o homem teve um infarto fulminante, o homem morreu durante a live, gente. Numa cidade pequena, não é do Paraná, é aí de outro estado. Gente, pelo amor de Deus, olha como é que é a coisa, né? Aí bagunça toda a situação também, e fora, que aí eu não sei se quem for votar no cidadão que morreu, foi acho que quando? Foi na quinta ou sexta, uma coisa assim, o velhinho. Nas vésperas da eleição, gente, é complicado, né? Acho que talvez quem assume é o vice, nesse caso. Mas é muito duro, gente. Mesmo sabendo que o candidato, né, já passou ali pela prefeitura e coisa e tal, mas mesmo assim o eleitor fica órfão, né? Pois é. Certo? Então tá acontecendo essas coisas aqui no Brasilzão, né? Matança, né, de candidatos, a gente já viu, já tá acontecendo, muito triste. Mas assim, se você mora numa cidade que é tipo, não é a capital, mas é uma cidade grande até, segunda, terceira, quarta cidade do estado, por exemplo, gente, não esqueça que o vereador ele tem que lidar com assuntos do bairro, tá? Do seu bairro. Nesse caso, eu tenho que indicar o perfil do Instagram chamado Senado Federal, tá? Não é porque é do governo que é tudo ruim, não. Você siga esse canal, tá? O Senado Federal, porque ele tem informações do que o vereador tem que fazer, o que o prefeito tem que fazer, para não colocar gente que fala assim, que já acabou, né, o horário eleitoral, mas é aquela coisa ridícula, que, gente, já é... Olha, eu tô com 45 anos, é a mesma coisa que eu ouço toda a vida. Eu sou fulano de tal, vocês me conhecem. Ah, gente, eu nunca vi o cara, né? A gente nunca viu o cidadão e vocês me conhecem. Poxa, que situação, sabe? Aí vem os outros, ex-jogador de futebol, né? Até líder comunitário eu até concordo, tá? Líder comunitário e tal. Agora tem um povo, gente, não tem condições. Ah, temos que resolver o problema dos pés. Sim, tudo bem. Isso também é importante ressaltar que eu também não estou dizendo que, por exemplo, castração gratuita ou pelo menos um bônus, né, dar um desconto para castrar os animais, ter um hospital para eles. É importante porque, querendo ou não, o bichinho começa a procriar loucamente, né? Então essas coisas até concordo. Agora, mais leis em defesa dos animais, em detrimento a situações que envolvam o bem-estar social de uma comunidade ou de uma cidade, aí não dá, gente. Então tenha consciência em quem você vota, certo? Por isso que eu tô falando, o papo é com católico, até com cristão, né?
comecei com a festa, né? Festa, os evangélicos ficam meio bolados, assim, faz, não faz, aquela coisa. Mas, gente, o católico, quando nós entramos no advento, nós estamos nos preparando para fazer a memória da vinda do nosso Senhor e Salvador. Ele vem nascer. Ele tem um peso, talvez no sentido de uma compreensão interna, não que possamos explicar, mas ele tem um peso muito similar com a Páscoa de Cristo, a ressurreição. Quando fala em Páscoa, a gente já está programado com a Páscoa do coelho e do ovo de chocolate. Aí abre a fome e a gente fica idolatrando o coelho, né? Então, mas tá errado. A Páscoa do Senhor é o quê? A ressurreição. São momentos diferentes, mas com peso e valor para nós abrirmos nosso coração e fazermos a nossa conversão. Esse é o intuito tanto do Advento quanto do período quaresmal, né? O período quaresmal tem mais tempo do que o Advento, mas por ser um período curto, nós católicos, pelo menos na minha concepção mera, né, precisamos ver, né, pelo menos eu vejo, que o Natal ele tem que ser ressignificado para o verdadeiro sentido do Natal, do nascimento do nosso Senhor e Salvador, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no seio virgem, no ventre virgem de Nossa Senhora. Tá? No período do Advento, eu tenho que achar o livro que eu guardei, porque eu sempre tenho que abrir nesse período do Advento, existe uma tradição de Nossa Senhora do Ó, as antífonas Ó, tá? Mas aí tem um livro, eu faço a indicação, o Ó é exaltação, né? É a Nossa Senhora grávida, que é muito pouco assim representada, mas é nesse período do Advento, nesse período mesmo que a gente começa a meditarmos, a venerarmos a imagem de Nossa Senhora gravidinha, né? Coisa fofa. Entendeu? É a Nossa Senhora do Ó, ou Nossa Senhora da Expectação, Nossa Senhora da Expectativa, tá bom? Então, terminando esse período essa semana, já entramos em Cristo Rei, aí a gente já vai fazer um preparatório. Ah, mas estamos no mês de novembro, o mês das almas do purgatório. Pois é, agora vem o terceiro pitaco. Então, gente, foi prorrogado, é para todo mundo saber, né? Pelo amor de Deus, não procure lá no Vatican News, eu vou repetir até cansar. Tá? Procure lá no Vatican News a parte da indulgências, a penitenciária apostólica lá do Vaticano, e estendeu para todo mês de novembro, mesmo começando o Advento, tudo, as orações para as almas do purgatório que podem ser feitas em casa devido aos problemas com a Covid-19, tá? Os lockdown interno, né? A gente faz o próprio lockdown. Você não pôde visitar o cemitério? Não tem problema, a penitenciária fez lá uma nova indulgência, quer dizer, regras para a indulgência plenária e parcial para especificamente esse mês de novembro de 2020. Então não esqueça de rezar pelos falecidos. O ponto que eu queria estar falando não era esse, né? É uma forma caritativa que não vai cair tua mão. Olha, eu não entendo, sabe? Eu não sei, eu acho que eu realmente nasci em outro planeta. Porque assim, tá certo que eu tenho uma tradição oriental em que nós sempre rezamos pelos falecidos, porque quem é, principalmente dessa área não, né? Dessa etnia, né? Oriental, o Extremo Oriente. Eu não sei os árabes, mas o Extremo Oriente reza muito pelos falecidos, faz até um culto aos antepassados. Eu já não faço mais. Mas eu nunca esqueci dos meus entes queridos, dos meus familiares, até familiares que eu nunca conheci na vida, mas eu sei de histórias bem cabeludas de falecimentos trágicos e tudo, tio-avós e etc, entendeu? Então eu rezo por conta disso. O que eu estou falando? Aí no seu território paroquial você soube da morte de algumas pessoas. Gente, se comprometa com essas pessoas, nem que seja uma alma. Não, já não estamos falando da pessoa, estamos falando da alma. O que aconteceu? Até tem que... Não vou contar o que aconteceu exatamente, mas tem um território paroquial aqui que eu acompanho via Instagram. Até não vou muito lá mais, porque era por causa das novenas e agora com a pandemia foram suspensas, né? É para evitar aglomeração. E apareceu uma notícia lá do falecimento trágico de um menino de 10 anos, é filho de um ministro de Eucaristia, era catequizando lá, e depois eu fui atrás da notícia, né? Infelizmente foi uma tragédia mesmo, eu não sei se o menino correu,
pra rua ou se a caminhonete pegou o menino na calçada. Eu só sei que foi uma tragédia. Nem vou entrar em detalhes, porque senão vai dizer que eu tô que nem o... Como é que é? Aqueles programas sanguinolento, né? Que escorre sangue pelo YouTube, pelos teus ouvidos, entendeu? Mas foi muito, muito trágico. E isso foi numa quinta-feira, agora. E na sexta eu tinha que fazer um... Eu tinha que ir num lugar onde tem uma capela. Pronto, eu só posso falar isso. Aí eu li a notícia quinta-noite, aquilo mexeu comigo porque eu não conheço o menino, mas é menino de 10 anos, morreu atropelado. E na hora eu não sabia o que que era o atropelamento, né? Talvez seja uma mania meio feia minha de ficar correndo atrás de maiores informações. Aí eu falei com uma amiga minha no dia seguinte e tal, ela me passou as informações, aí corri atrás, realmente a notícia era bem trágica. Mas na sexta de manhã mesmo eu tinha levado o nome do menino e mais algumas pessoas desse local, desse território paroquial. Uns eram vizinhos, outros conhecidos, outros morreram de repente. Enfim, eu acabei colocando lá vários nomes, mas principalmente o do menino. Aí eu cheguei na capela, né, onde estava o Senhor Jesus guardado. Aí realmente houve um mover, digamos assim, porque eu não gosto de ouvir voz, eu não gosto dessas coisas, mas eu senti um ímpeto mesmo, não esqueça de colocar o nome do menino. Ai meu Deus, tá aqui no bolso, né, já tava pronto, e fui lá e coloquei, sabe? Então assim, não fique lamentando a morte de uma pessoa aí da comunidade paroquial ou somente o familiar também que faleceu de Covid ou de acidente ou porque foi levado pelo tráfico de drogas, porque hoje em dia a coisa tá assim. Morreu de droga, morreu de tiro por causa dos traficantes, né? Isso, infelizmente, tem atingido a nossa população. Ou um familiar que matou o outro familiar, a facada. Essas coisas que você sabe que acontece. Acidente de trânsito também, que é, infelizmente, super comum. Gente, não fique parado na dor. Ou, se você está vendo que tem um familiar seu, um amigo seu, está sofrendo com a morte de alguém, independente da forma que morreu. Toda morte é traumática. Parece que arrancam uma parte de um órgão vital da gente, né? Se você está vendo e você tá triste por conta de uma terceira pessoa que está sofrendo pela morte de alguém, anote o nome dessa alma. Faz 2 papéis, então, né? Primeiro, falecidos. Coloque todos os falecidos que vem na sua mente, até as almas do purgatório, no papelzinho. Coloca o nome da pessoa que está sofrendo, né? Aí vivos, né? Aí coloca a intenção, porque a pessoa precisa seguir a vida, né? Faz outro papel e coloca o papel nas caixinhas de oração aí, nas caixinhas de orações aí da sua capela, da sua igreja, que sabe que vai ficar no altar por uma semana e vai repetindo. Se você sabe que, por exemplo, nesse território paroquial, né? Quer dizer, na capela eu não sei quanto tempo vão ficar lá, mas na próxima vez eu tenho que repor. Mas tem um local aqui num território paroquial que eu sei que toda segunda-feira, a cesta, que é gigante, de orações, né, que recebe, ela é limpa. Ela provavelmente é queimado, todas as orações, não sei se alguém reza em cima, deve rezar, né? Alguém deve rezar. E aí todas as intenções já foram. Então sempre eu repito, quando eu estou indo lá, colocar as orações, as intenções lá, porque está perto do altar, está aos pés de Nossa Senhora e tudo mais. Aí talvez você me pergunte, mas adianta? Gente, se você é esse tipo de... Já começa com essa pergunta, me desculpa falar, eu vou dar uma de grossa. Se você já vem com essa pergunta ridícula, será que funciona? Então você não acredita em água benta, em sal bento, e você não acredita também que o padre vai lá dar a bênção na rádio, né? Porque eu já tive experiência, inclusive 2 vezes, deixa eu pensar. Não, 3 vezes. 3 vezes com o padre Marcelo Rossi na rádio. Eu não ouço mais o padre Marcelo Rossi, já foi uma época importante a vez que eu ouvi, mas eu recebi três bênçãos. Uma foi uma espécie de cura e libertação, a outra foi uma espécie de confirmação de que ele estava falando comigo mesmo. E a terceira foi finalmente a cura e libertação de uma situação que estava me aprisionando. Aquilo foi a abertura para depois eu fazer uma limpa interna. Entendeu? Então tem gente que acha engraçado pegar o gato e colocar o gato na frente da rádio para receber bênção, como eu já vi uns memes na internet, mas é verdade, a senhorinha pegou o gato para receber a bênção. Colocar água na frente da rádio para receber a bênção. Se você tem a capacidade de receber a bênção pela rádio, pela TV, pela web,
Como é que você não vai acreditar que colocando um nominho lá, né, Deus não vai ver, Jesus não vai ver, Nossa Senhora não vai ver, que você está colocando a alma, né, para ser levada no coração de Deus, uai, né? Faça algo por alguém. E a forma mais simples nesse momento de pandemia é você não esquecer dos que faleceram. E detalhe, sempre faça regularmente, repita os mesmos nomes, sempre. Porque esse papo, ai, a pessoa já está lá na glória de Deus porque eu vi. Eu não concordo. Porque se até a mãe de Santo Agostinho, depois lá na frente, foi revelado, obrigado meu filho por todas as missas que você rezou por mim por todos esses anos. Gente, se até a Santa Mônica, que era uma mulher piedosa em vida, precisou ainda de mais missas, né, para ela. Você acha que a gente que vive nesse mundo cheio de seduções, pra cá e pra lá, tentações, o capetão lá fazendo tentação na tua cara todo dia, toda hora, todo momento, e você nem precisa do capeta, às vezes você mesmo, eu e você, a gente cai na tentação porque a gente quer? Você acha que a gente vai direto pro céu? Para, meu filho, para, minha filha. Faz um esforço. Não seja um pagão. Porque agora o papo não é para os evangélicos, o papo é para os católicos. Porque o evangélico tem outro detalhe também sobre essa questão da morte, né? Eles acham que está todo mundo dormindo. Ah, é? Ah, tá. Outra coisa também, não deu para pôr o nome lá na secretaria do seu falecido ou falecida. Quando começar a missa, primeira coisa, você já pensa nos falecidos. Já lembra, não, essa missa eu quero fazer com intenção para essa pessoa. Porque não deu tempo de colocar. Deus vai saber. Gente, você tem que falar com Jesus, tem que falar com o Senhor Anjo da Guarda, tem que falar lá na frente do altar com o Senhor Jesus no sacrário, como uma pessoa faz um pedido. Bom dia, Senhor Jesus, tudo bem com o Senhor? Assim, assim, assado. Aí tem gente que fica batendo o pezinho, estressando o padre, estressando a secretária. Porque eu quero colocar o nome do falecido. Qualquer coisa, você se sentiu incomodado, né? Não acredita que fazendo isso no começo da missa seja válido? Então procura outra paróquia e vai. Tem várias paróquias que podem fazer, entendeu? É que cada um tem um jeito, tem um esquema para fazer. Até porque o padre ali, que tá, né, o Persona in Christi, que tá resolvendo as situações. Eu já vi, eu tô falando porque eu tenho vivência. Eu vou numa paróquia em que o padre mesmo fala, gente, as intenções do seu coração. Porque não dá para colocar todo mundo, ele tem prioridades lá, entendeu? Mas é o jeito de trabalho de lá. Quando eu preciso que coloque o nome de alguém, aí eu vou em outro território paroquial próximo de mim e coloco lá. Ou se não, coloco lá na caixinha de oração, no cestão ali, né? A gente pede tanta bobeira, mas esquece de colocar os entes queridos já, os fiéis defuntos, gente. Tem gente que não coloca nem os ministros de Eucaristia, os fundadores ali do território paroquial, que querendo ou não, por mais que agissem, né, achando que eram os donos da paróquia, se não fossem eles, a gente não tinha toda a estrutura que nós temos hoje de alvenaria, de colunas e até o banco para sentar. Ou você acha que veio de geração espontânea? Ou que eles foram obrigados a fazer e você não tem obrigação nenhuma de ser dizimista, de dar tua oferta? Não tem capacidade nem de levar o nome das pessoas que você não conhece, mas que foram fizeram toda essa estrutura para a gente ter um padre, né? Então por que a gente faz dedicação à Basílica de Latrão, assim, é por nada? Será que isso também não reflete um pouco a todas as igrejas que que várias famílias construíram para ter um certo conforto espiritual? Tem gente que critica, né? Ah, o que é um templo todo? Gente, mas vocês não sabem. Por isso que eu falo, vocês têm que ter um manual de indulgência. Lá está dizendo, um território paroquial, vamos supor, é abandonado, tá? Abandono, sei lá, o povoado tem que ir embora. Aquele território ali, aquela terra, ela está consagrada por mais 50 anos. Ele é território santo, mesmo que não tenha mais Jesus lá sacramentado, aquele é um território santo, abençoado, e ele fica válido por 50 anos. Então, se você chegar lá, aqui foi uma igreja, se você se ajoelhar, você tem, digamos assim, além de ter o respeito pelo local,
Sabe? É como se tivesse viva a igreja. Eu sei porque eu tenho o manual de indulgências. Ele diz ali. Então é um absurdo quando eu vejo na Europa, ou até mesmo lá no Oriente Médio, locais que se tornam mesquitas, que eram igrejas, que eram basílicas católicas, mesmo ortodoxas, né? Elas se tornam, tomado posse por outras pessoas e agora vai virar um outro templo. Não é assim. Porque ali Jesus habitou, ali teve a bênção de alguém, de um bispo, de um cardeal, entendeu? Foram feitas missas de sacrifício. Você acha que aquilo é apagado assim do nada? Só se for você e seu smartphone. Ou então aquelas catedrais enormes, góticas lá na Alemanha, famílias perderam vidas ali para construir, foram centenas de anos, né, praticamente quase 100 anos, mais 50 anos em cima, e virou o quê? Uma discoteca, virou um café, um cybercafé, gente, um shopping. Isso é falta de respeito. O que nós passamos, não importa se você vê coisa de teoria da conspiração. Até na verdade eu parei de ver um pouco, porque isso é dar ibope pro povo que é youtuber, né? Que é influenciador nessa linha. Porque eles são influenciadores, mas infelizmente influenciam para um outro lado que tipo, tudo bem, o que me adianta você mostrar a verdade se você não me dá o caminho? E quem que é o caminho aqui nesse meu canal? É o Senhor Jesus. Ele é a verdade com a minha vida. Então eu também tenho que ter um objetivo claro do que eu estou falando. Tá? Então, não é questão de teoria da conspiração, mas o que a sociedade secular faz? Se não é um paganismo, uma idolatria por várias coisas, várias pessoas, ídolo sertanejo, ídolo da música, ídolo não sei das quantas, entendeu? É o ateísmo completo, é a perda total do que é o divino, o respeito àquilo que deveríamos ter respeito e não temos. Já na época de Jesus já não tinha respeito, né? Jesus já mostrou. Imagina agora. Tá? Nossa, tudo isso de áudio. Pronto, falei. Desopilei o fígado. Muito bem. Nesse domingo, então... Ai, chega. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Chega. A primeira leitura deste domingo está no livro dos Provérbios, capítulo 31, versículos de 10 a 13, depois 19 a 20 e depois 30 a 31. Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá sua alegria e nenhum desgosto, todos os dias de sua vida. Procura lã e linho e, com habilidade, trabalha suas mãos. Estende a mão para a roça e seus dedos seguram o fuso. Abre sua mão ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos e na praça louvem-na as suas obras. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 127 com o refrão: Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz é tu que teme o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Será feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os seus filhos são rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 6. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabei perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição como as dores de parto sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 25, versículos 14 a 30. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade, e em seguida ele viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5.
Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos, e disse assim: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, ceifas onde não semeastes. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento, dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra, tá? Vamos lembrar aqui. A leitura do dia 8 foi Mateus 25, versículos de 1 a 13, sobre as noivas imprevidentes e previdentes. E essa é a parábola do patrão que dá talentos para cada servo. Aquele que lucra ainda recebe daquele bem do que não gestou, não trabalhou, não fez frutificar esse talento. Os talentos são os dons, né? Pelo menos é assim que eu vejo. Algumas pessoas, Deus dá bastante dons, uma variedade de dons. 2 ou 3, para mim, já é uma grande variedade, né? Mas a questão também, eu vou só fazer esse comentário com relação à liturgia, é o seguinte: eu e você, às vezes a gente acha que trabalhamos bastante, mas devemos pensar o seguinte: trabalhamos para quem? Para mim, para minha família, porque aí vira a idolatria da família. Não estou criticando, não. Mas às vezes tem gente que só trabalha para a família. Preciso deixar uma coisa para o meu filho, para minha esposa, isso e aquilo, vamos ter que viajar. Mas e cadê Deus na hora? Cadê o Senhor Jesus? Cadê o amai a Deus sobre todas as coisas, entendeu? Então, independente se a gente tem o que fazer ou não tem o que fazer, se nós nos ocupamos profissionalmente ou se somos donos de casa, donas de casa, filhos menores ou desempregados, enfim, ou até o morador de rua, às vezes o morador de rua, ele tem mais chance de ganhar a vida lá no reino dos céus do que uma pessoa que está aí workaholic na vida, né? Sabe o que é workaholic? Trabalha 15 horas por dia, pode até ganhar uma fortuna aí de dinheiro, mas tipo, onde é que está Deus? Pode ser também o inverso, às vezes o morador de rua que odeia Jesus, porque vai saber, né? Às vezes não acredita, tá lá. Mas ainda assim, os pequeninos do Senhor, Jesus tem um olhar tão focado neles do que na pessoa daquele rico. Sabe o rico? Lá da história do rico e Lázaro? Porque o rico está tão empenhado, perde até 24 horas da sua vida, gestando o próprio dinheiro, no bem bom e não sei o quê, nunca se apresentou para Jesus. Jesus sabe o nome daquele que está na sarjeta, naquele que está na zona do meretrício, naquele que está na UTI, naquele que está, sei lá, fazendo o que tem que fazer em nome de Deus, entendeu? Jesus está perto dessas pessoas. Agora, Jesus, ele só vai dar atenção para o supostamente rico se durante essa vida ele fizer uma conversão. Pronto, falei. Como é que nós estamos cuidando dos nossos talentos? O que eu quero dizer é o seguinte: não importa se eu e vocês temos muitas coisas para fazer ou até estamos dando uma de preguiçoso. Não é desculpa, lógico, né? Ou a gente trabalha, né? Temos que fazer alguma coisa. Por outro lado, também não vai adiantar você trabalhar, aí vai ficar que nem aquele cidadão que, eu tive uma grande colheita,
eu acho que eu vou demolir meus silos para criar um mega silo. Aí não dá tempo, porque aí o próprio Jesus, né, o Senhor Jesus já colhe a vida dele, porque ele fala que insensato. Porque o que ele podia ter feito com a grande colheita? Ué, ter dado uma parte para quem me necessitava, né? Puxa, eu tenho uma sobra, eu não vou destruir meu silo. O que eu posso fazer? Eu posso negociar e esse dinheiro vai para o templo, ou então eu posso dar de alimentar para os pobres. Temos uma grande fartura, vou dividir essa alegria, né? Não, vou destruir meus silos para guardar essa grana. É duro, né? Mas são coisas que precisamos refletir de verdade. Ou às vezes também tem outro lado, às vezes a gente acha que está trabalhando para o reino dos céus, mas na verdade, aí a gente entra naquela coisa, sabe? Senhor, Senhor, mas nós falamos do Senhor a vida inteira. Você sai daqui que eu não conheço vocês. É sempre importante a gente sempre colocar na parte que a gente deve se humilhar, sempre, né? A gente não pode estar achando que a vitória está ganha para nós, porque é Deus quem vai determinar se vamos para o céu ou não, se vamos estar no coração dele ou não. Então é melhor se humilhar agora, tá bom? Gente, eu falei bastante, falei vários assuntos ao mesmo tempo, né? Então eu vou deixar vocês aí meditando. Escolha uma das meditações e medite, né? Vamos pensar um pouquinho, tá? Então, durante essa semana, a leitura dos talentos distribuídos, né, pelo Senhor vai ser o mote, né? Vai nortear todas as leituras, tá bom? Paz e bem a todos.